Agora a gente vai mudar de assunto para falar de ansiedade, estresse, preocupação, palavras frequentes na vida do brasileiro. Para falar desse assunto de saúde que afeta outras questões importantes, nós recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Lala Fonseca. Bom dia, doutora Lala, seja bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, Cláudia. Doutora Lala, primeiro gostaria de entender um pouquinho melhor, e o nosso telespectador também gostaria de saber, eu acredito, quais são os primeiros sintomas aí do burnout? Como saber se eu posso ter uma crise de burnout, uma crise de estresse? Como age uma pessoa que está com burnout? Vamos lá, né? O que a gente precisa entender inicialmente é que o burnout ele é uma síndrome de esgotamento, mas voltado para a vida profissional, né? Quando se chama burnout, sempre está relacionado com o nosso trabalho. Então, ou seja, a gente tem uma carga excessiva de trabalho ou até, né, a gente tem um assédio moral, um gestor, né, que aponta o dedo na frente de várias pessoas e a gente vai se sentindo um pouco mais incompetente, né? Mas a gente pode desenvolver problemas de estômago, problemas na pele, aquelas vermelhidões, coceiras que aparecem repentinamente. Algo muito importante e significativo é que a gente tem um quadro relacionado com insônia. Então, ou a gente passa a acordar de madrugada ou a gente passa a não conseguir dormir direito, né? Então, a qualidade do sono é muito importante. É por isso que a gente acaba muitas vezes desenvolvendo o quadro do burnout, né? Porque a gente fica extremamente cansado e cada dia que vai passando a gente vai se sentindo mais incompetente, vai sentindo que a gente não dá conta do trabalho, a gente vai até procrastinando muitas questões que a gente precisa fazer, exatamente isso vai aumentando um pouco mais. E aí a gente se torna pessoas completamente irritadas, né? Que não conseguem se relacionar direito com as pessoas, a gente fica cansado para se relacionar com as pessoas, né? A gente busca o descanso de todas as formas, mas é claro que essa não é a maneira ideal, não é apenas dormindo que a gente vai descansar, né? E o que diferencia aí o burnout, que acredito ser algo mais grave, de uma crise de ansiedade ou essa sensação aí de incapacidade, principalmente que pode ocorrer, como você falou, no trabalho, quando você sabe que está sendo observado e avaliado? Então, o burnout, né, de uma crise de ansiedade, a crise de ansiedade é pontual, pode ser diversas situações na nossa vida, né? Não necessariamente relacionadas ao trabalho, mas pode estar também, né? O burnout é o pico máximo, né? A pessoa chega até a desmaiar ou a pessoa chega a apagar, né? Mas é claro que a ansiedade é aquele desconforto que a gente tem, então a gente fica sempre pensando num futuro de uma maneira negativa. O que vai acontecer, o que pode ser de ruim que vai acontecer, né? O burnout seria algo além, né? Algo excessivo. Talvez uma pessoa que tenha burnout já esteja passando por diversas crises de ansiedade, né? Crise de ansiedade é mais generalizada, diversas situações. Uma pessoa pode ter crise no metrô, a pessoa pode ter crise de ansiedade por estar numa situação específica que provoque um desconforto, né? Uma pessoa entra em crise porque recebeu o e-mail, porque está habituado, né? Que aquele e-mail sempre vem uma notícia desconfortável ou algo para fazer que ela não vai dar conta. O burnout já é o pico máximo da pessoa, ela já pode chegar a desmaiar, ela passa muito mal, ela apaga, né? O corpo desliga. Bom, hora certa na PAN agora, 10h57, a gente está falando com a psicóloga Lala Fonseca sobre burnout ou crises fortes de ansiedade. Doutora Lala, existe alguma profissão onde se pode observar uma maior ansiedade, onde existem mais casos acontecendo de burnout ultimamente, uma maior probabilidade dessas crises acontecerem com mais frequência? Olha, de acordo com algumas pesquisas, a gente tem muitos profissionais da saúde, principalmente na época da pandemia, né? Porque os profissionais da saúde, por exemplo, o meu consultório, ele pelo menos dobrou, né, na pandemia. Então, a gente não tem horário, né? Então, as pessoas aumentaram, acho que cerca de 600% a questão de atendimento psicológico, né? A gente tem os profissionais, tanto médicos, né, da saúde, quanto advogados, né, que tem essa questão ali relacionada ao status, a dar conta, a ser bom o suficiente. A gente até teve um caso recente, né, de um estagiário que teve uma tentativa de suicídio
por trabalhar 12 horas, mais de 12 horas, de uma forma excessiva, né? Não sei se vocês chegaram a ver uma pesquisa nos Estados Unidos que 4,5 milhões de pessoas no ano passado pediram demissão, né? Exatamente por causa dessa quantidade de horas e quantidade de trabalho, né? Que a pessoa, por causa da pandemia, começa a desenvolver essa necessidade de trabalhar mais e mostrar mais trabalho. A gente tem os bombeiros também que passam por essas situações, a gente tem professores que também ganham baixo, né? E ele ganha por hora, só que ele trabalha muito pós, né? Não é apenas dar a aula na sala de aula. Então, a gente tem essa relação, né, desse excesso de trabalho, essa sensação de não ser bom o suficiente, e aí isso dá um estopim relacionado ao burnout. Pois é, como você falou, então a pandemia aí levou muitas pessoas a se adaptar, né? A trabalhar em home office, fazer o tão esperado trabalho de casa, e essas novas adaptações, como você falou, trouxeram muitas complicações para muita gente. E agora, voltando ao escritório, muita gente está se readaptando novamente. É um movimento que causa situações de estresse, né, para todo mundo. Como essas pessoas devem lidar com essas situações? Olha só, na verdade, o que a gente precisa entender como ser humano, acho que é muito importante a gente avaliar isso, né? Tenho pacientes que chegam para mim e falam: preciso de um novo objetivo, preciso caçar, preciso buscar, preciso sempre estar sendo melhor. A gente precisa associar os nossos talentos, né, o que a gente mais tem facilidade de fazer, com talvez um sentido da vida para a gente. Quando a gente retorna ao trabalho, a gente tem que ver o nível do desconforto, porque muitas pessoas desenvolveram esse nível de desconforto social. E aí é um dos motivos que leva as pessoas à demissão, ao burnout, porque não suporta muito mais essa questão social. A questão do trânsito, né? Diversas pessoas falam lá, assim, a maior perda de tempo na minha vida é o trânsito. Eu até aconselho, né? Oriento as pessoas, talvez um podcast, talvez um audiolivro, fazer algo naquele momento, um momento de organização. Você conversa ali com o telefone, vai fazendo lembretes e vai se organizando no seu dia, porque muitas pessoas sentem que é um tempo perdido e depois eu vou ter que correr atrás do trabalho, né? Então, essa sensação de eu estar perdendo tempo e eu não conseguir, né, colocar em prática o que eu preciso fazer na minha vida. Então, essa seria uma mensagem muito interessante, né, Cláudia? Que a gente precisa, sim, associar os nossos talentos e fazer de uma maneira mais fácil o que a gente veio para fazer, né? O que a gente se sente bem em fazer. E existem pessoas que, independentemente aí da profissão, têm mais, podem desenvolver, são mais propensas a desenvolver essas crises? Sim, na realidade a gente tem uma sensibilidade da pessoa, mas pessoas que são perfeccionistas, as pessoas com tendência, né, a quererem fazer uma boa entrega, a buscarem o sucesso. Quantas pessoas de sucesso, muito provavelmente, né, um bom líder não entrou em processo de burnout, né? Porque a gente fica sempre querendo trabalhar mais e correr atrás e ser melhor. E essa tentativa de ser melhor faz com que a gente entre num desgaste extremo. A gente precisa também viver a nossa vida num aspecto pessoal, não apenas o profissional. Então, essa busca incessante por um profissional melhor e por um sucesso e por uma questão de visibilidade, né, a gente acaba entrando num processo de desgaste, de exaustão mesmo. E as dicas que a gente costuma receber aí para várias questões de saúde, como exercício físico, alimentação, oração para quem tem fé, respiração consciente, uma meditação, isso tudo pode ajudar a diminuir as crises ou até a pessoa se livrar dessa doença, se é que se pode chamar isso de uma doença? A gente não chama de uma doença, é um conjunto de sintomas, né? Chama-se de síndrome, mas não é efetivamente uma doença, o burnout, né? Mas o transtorno de ansiedade, as crises ansiosas, sim, né? Faz parte, inclusive, né? O burnout do livro do CID, diagnóstico de 2022, entrou nesse ano, né? Mas todas essas práticas, atividade física vai liberar dopamina, vai liberar serotonina, e a gente tem uma questão, né, relacionada ao burnout, que a gente sente falta dessa dopamina, porque a gente não sente que o nosso dever foi cumprido o suficiente. Então, a atividade física faz isso com a gente libera a dopamina, libera a serotonina, se sente mais feliz, né? A gente tem a questão da meditação, essa introspecção, né, esse processo interno que a gente precisa se reconhecer e saber o que está à nossa volta, o que está incomodando e causando desconforto na gente. O processo de terapia é fundamental para as crises de ansiedade, para quadros ansiosos, deprimidos e burnout em si, para a gente aprender a entender quais são os nossos limites para não chegar neles,
né? E a gente tem os médicos, muitas vezes é necessário entrar com medicação associada, né? Não podemos esquecer de uma alimentação saudável, né? Eu recomendo, eu faço isso na minha vida, eu tomo uma sopa à noite batida mesmo para não ter problemas relacionados à digestão, para a minha qualidade do sono ser muito boa, porque se a gente não tem uma boa qualidade do sono, a gente acaba tendo sim uma questão relacionada à falta de descanso, e aí o excesso de trabalho, né, não equilibra os pratos na nossa balança. Muito bem, a gente conversou aqui então sobre crise de ansiedade, burnout, com a psicóloga Lala Fonseca. Agradeço os seus esclarecimentos sobre essa doença ou sobre essa situação, essa condição que afeta tanta gente ultimamente. Muito obrigada, um bom dia para você. Um ótimo dia, Cláudia. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de estar por aqui.